Amados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e nós vamos pensar alguns versículos de Gênesis capítulo 41. Como eu falei, o Espírito Santo me inquietou para falar sobre isso com você. Eu gostaria que você abrisse seu coração. Eu não estou desempregado, eu estou vendendo bem, eu estou faturando bem, eu acabei de ser promovido, eu assumi uma nova diretoria, eu aquilo. Essa palavra é para você também, né? Arno, eu preciso entender melhor o que está acontecendo na minha vida. Por que estou passando por escassez? Como que funciona? Como que Deus quer trabalhar com isso? Amados, em Gênesis capítulo 41, nós encontramos uma das histórias mais impressionantes do milagre de restauração que Deus faz na vida de uma pessoa. Uma das coisas que você e eu precisamos cada vez mais nos convencer, em especial quando estamos debaixo de ataque do inimigo, seja uma escassez financeira, seja um problema de saúde, a área que for. Uma das coisas que eu não posso me esquecer é que Deus me ama. Você não pode se esquecer disso. Essa é uma das armas que o diabo usa contra nós frequentemente. Você passa por algum desafio, alguma luta, alguma angústia, e eu sei que você passa, e imediatamente o diabo tenta convencer você, Deus não está tão interessado assim na minha vida, Deus não me ama tanto assim, eu tenho que me esforçar muito para convencer Deus a me amar. Eu tenho que acender uma vela, eu tenho que subir de joelho alguma escada, alguma coisa eu tenho que fazer para que Deus me ame. Não é assim. Deus ama você em Cristo Jesus, ponto final. Independente daquilo que você está passando. Mas Deus, Ele olha para você e para mim com muito carinho, com muito cuidado. E Ele é o maior interessado em que você viva uma vida em abundância, não em escassez. Jesus não disse para você e para mim, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Por que você não começa a sonhar planos de abundância? Veja o que a Bíblia diz, amados, em Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41. Veja o que a Bíblia diz no versículo 12. A Bíblia diz assim: estava ali conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos-lhes os sonhos, e ele interpretou os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. Vamos ficar com esse versículo aqui. Esse texto está falando de José. Vamos voltar um pouco a fita, né? Vamos rebobinar um pouco a fita aqui, pegar do começo. Você sabe que José, filho de Jacó, a quem estavam endereçadas promessas de Deus, ele foi traído e foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Está lembrado dessa história? É esse moço aqui, esse José aqui. Ele era um dos mais novinhos e ele foi vendido por uma única razão. Porque os irmãos dele tinham inveja dele. Por causa da inveja dos irmãos, eles pegaram o garoto e venderam para os ismaelitas, que o levaram para o Egito e o levaram como escravo. Primeira questão, você já se sentiu vendido? Não é uma expressão que a gente usa de vez em quando? E fiquei vendido nessa história. Eu acho que é daqui que vem essa expressão, né? Você já se sentiu traído? Enganado? Já lá no meu departamento, já me puxaram o tapete aqui, já me armaram uma arapuca ali, outro já roubou meu projeto, outro já pegou meu cliente. Já não aconteceu com você? Você tem um funcionário, treina, ele vai e abre, e é uma pizzaria, ele vai e abre uma pizzaria do lado da sua, né? E faz um letreiro mais bonito e você, mas já não aconteceu com você? Você já não se sentiu traído ou o teu empregador não te pagou o que ele prometeu que iria pagar? Já não aconteceu isso? Amados, esse é o começo da história de José. O que eu quero dizer com isso? Amados, esse homem, esse moço, tinha tudo para ser um frustrado. Um empresário frustrado, um empreendedor fracassado, um zero à esquerda. E para passar a vida dele murmurando contra Deus. Deus, mas o Senhor disse que eu era o teu queridinho, e agora olha aí, meu irmão, o que fizeram? Porque meu chefe, porque meu concorrente, e fizeram o mesmo. E Deus está olhando para José, e fizeram o mesmo, e eu deixei. Não é interessante, irmãos? Você já percebeu que nós passamos por algumas angústias sobre a terra?
A grande questão não é o passar pela angústia. A grande questão é como que você enfrenta isso. Muitos cristãos se abatem e gostariam de passar a vida debaixo das cobertas com uma caneca de Nescau. Não é assim? Quando você era criança, não escondia debaixo das cobertas? Sabia que tem adulto que faz isso? Vai para a cama e puxa a coberta por cima da orelha? Adianta alguma coisa? Só aumenta a dívida, não é verdade? Já ouviu a expressão, ixi, não vou nem olhar o extrato, não quero nem ver. Adianta alguma coisa? No dia seguinte vai estar mais vermelho se fizer isso. José, amados, a história dele começa, se você der uma olhadinha, José, ali no capítulo 37, se você der uma olhadinha ali no versículo 27, diz assim, vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, não seja a nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram. Passando, pois, os mercadores midianitas, os irmãos de José, tirando-o da cisterna, venderam-o por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Ainda venderam por pouquinho, não vale muito, né? Os quais o levaram para o Egito. E aqui começa a história desse moço. Para não nos alongarmos muito, você sabe que ele chegou no Egito e ele foi colocado na casa de um sujeito por nome Potifar. E nesse lugar, a Bíblia diz que ele começou a organizar as coisas, começou a fazer contabilidade, controle de qualidade, começou a organizar o almoxarifado, começou a cuidar da logística ali da casa de Potifar, começou a botar em ordem. Do Potifar queria fazer uma patifaria com ele, né? E queria levar o jovenzinho para a cama. E a Bíblia diz que ele disse, não, eu não vou fazer isso, por uma razão. Eu não vou pecar contra o meu Deus, e nem contra o meu Senhor, que me confiou toda a sua casa, exceto você. E você conhece a história, a mulher então inventou uma mentira, disse que ele tentou assediá-la, e chegou Potifar e colocou José na cadeia. E agora, de novo, depois de ele ter escrito uma história bonita, ele está frustrado de novo. Segundo ponto, já aconteceu com você isso ou não? Sofreu um revés, e aí começa a organizar as coisas, e as coisas começam a acontecer, e vai crescendo, e organiza, e cresce, e vai, e de repente alguém puxa o teu tapete de novo. Aleluia ou misericórdia. Já não aconteceu? Eu me lembro, eu tenho um tio meu, ele tem 80 e poucos anos. Ele escreve aquele livrinho O Mensageiro. Não sei se quantos já viram, mas ele é o irmão mais velho do meu pai. Ele é um pastor a vida inteira. E um dia ele me contou uma história muito interessante. Logo que ele era recém-casado, ele estava passando ali na região do Rio dos Papagaios, perto da Leão de Judália. E ele viu ali que tinha algumas pessoas morando debaixo dessas lonas pretas. Ele olhou aquilo e ele me disse, no dia que eu vi aquilo, eu decidi o que eu iria fazer da minha vida. Eu vou ser um pastor, eu vou ajudar essas pessoas. E ele começou. Ele recolheu aquelas pessoas na casa dele, recém-casado, e começou a cuidar. E cuidou de um, e cuida de outro, acabou fundando uma associação, começou a viajar para o exterior, principalmente para a Europa, para o Canadá, Estados Unidos, e ele começou a levantar recursos. E vinha de container de doação, e muitas doações, e cada vez mais, e daqui a pouco as pessoas começaram a ofertar dólares, e ele começou a fazer alguns programas de adoção à distância, né? Então pega uma criança, ele cadastrou, não sei, centenas de crianças de famílias pobres no estado do Paraná, e que então recebiam lá R$50 para ir para a escola, e assim foi indo, né? Para a família tal, ele conseguiu não sei quantas centenas de vacas, você tem uma vaca para tirar leite, e ele foi crescendo, e tanta gente foi sendo salva, tanta gente foi sendo abençoada. Quando ele estava ali por volta de uns 50 anos de idade, mais ou menos, o ministério dele cresceu tanto, começou a entrar tanto dinheiro, e vinha em dólar, que algumas pessoas que estavam do lado dele viram aquilo, tiraram ele, mandaram ele embora e ficaram com os dólares. E ele me contou isso. Quando aconteceu isso, eu fiquei tão triste, eu fiquei tão chateado, eu fiquei tão aborrecido, eu fiquei tão magoado, tipo José aqui, né? Eu cresci, trabalhei, Deus abençoou, agora que a coisa estava indo bem, me tiraram dessa posição. O que eu falei no meu coração? Eu nunca mais vou fazer isso.
eu não vou mais ajudar os outros. Ele me contando. Falei dentro de mim assim. Aí ele falou, mas eu não aguentei. Uma semana depois, já comecei a dar uma comidinha para um, já comecei. Hoje ele tem 80 anos, ele montou uma outra organização maior do que aquela primeira. Ele abençoa, são acho que mais de 1.000 crianças que são sustentadas por ele hoje no estado do Paraná. Ele imprime, acho que são 300.000 mensageiros por ano, distribui gratuitamente para as pessoas. É uma máquina de ganhar almas esse homem, impressionante. Por que eu digo isso para você? O que aconteceu com aqueles que tomaram ele? Um infartou, o outro faliu, o outro morreu, desapareceram. E ele construiu tudo de novo. Já não aconteceu isso com você? Você construir algo, ou ajudar a construir algo, e de repente alguém, por alguma razão, tira você de lá e você se sente, não brinco mais. Já viu essa frase, não? E tem pessoas que ainda dizem o seguinte, não vou mais para a igreja. É o pior negócio que existe, não é verdade? Então agora também não vou mais para a igreja. Eu não quero saber mais desses crentes aí. Mas aí que a vaca vai para o brejo de uma vez, não é verdade? Já não aconteceu com você? E José está nesse momento da vida dele. E agora José, amados, e você já vai entender o que eu quero dizer para você. José agora está lá na cadeia, depois de ser traído pelos irmãos, e depois de ter sido traído pelo patrão dele, pelo chefe dele. Agora ele está na cadeia. Você conhece a história, só para lembrar, ele está na cadeia, tinha 2 sujeitos lá na cadeia. Um era copeiro do rei, e o outro era o padeiro do rei. Uma bela noite, os dois têm um sonho, estão agitados para lá e para cá. Deus mostra para José o que significa cada sonho. Ele interpreta o sonho dos dois, os dois ficam olhando assim, e exatamente do jeito que ele interpretou, aconteceu. Quando aconteceu, ele falou para o copeiro, diz, olha, lembra de mim, né? Não esqueça de mim aqui, estou aqui na cadeia, estava na cadeia. Mas o sujeito saiu da cadeia e não lembrou mais dele. E a Bíblia diz, se você der uma olhadinha, em Gênesis, no capítulo 41, o versículo 1 diz assim, passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. 2 anos inteiros. É interessante que a Bíblia não escreve só 2 anos. É 2 anos inteiros. Né? É para mostrar que demorou mesmo o negócio. Isso é que nem mulher grávida, já viu ou não? Você encontra uma mulher grávida assim, já deu 8 meses. Já para você que não carregou essa barriga aqui, né? Eu não vejo a hora, né, de chegar ao 9º mês. Mas já... Nem percebi, claro que não. Não sou eu que estou carregando essa barriga aqui. Aliás, fazendo um parênteses, ontem eu vi no Facebook, sugestão aí para as mulheres. Quem está recém-grávido aqui? Tem alguém não? Um casal? 1º mês, 2º mês? Bom, então profetiza que vai ter. Presta atenção, vai ter. Mas eu vi uma foto no Facebook, o pessoal inventa, né? O pessoal escreve na barriga lá, né? Download, vai, tantos % e tal, não sei o quê. Mas teve um cara, ele se superou. O casal se superou. A mulher então ficou grávida. Daí ele escreve assim, como fazer um bebê? Daí ele está num posto de gasolina, não sei se alguém viu, daí ele vai ali e enche o pneu, daí a mulher está com a barriga assim, ele pega, põe aqui no umbigo assim a mangueirinha. Daí mais 3 meses, outra foto, a barriga. Aí vai enchendo, daqui a pouco ele faz assim, aparece uma explosão e aparece um nenenzinho. Vai ter tempo para inventar coisa, né? Mas esse não é o nosso foco aqui. Mas é uma sugestão, né? Vai arrasar no Facebook essa sei lá, para a colônia de férias, alguma ideia, não sei, veja aí. Amados, José, ele está ali na cadeia 2 anos inteiros. Demorou para passar. E eu sei que muitos aqui estão se sentindo assim, pastor, está demorando para passar a minha angústia. Pastor, já faz tempo que eu estou esperando uma promoção, um emprego, uma solução. Pastor, faz tempo. Conversei esses dias com um jovem, que ele está praticamente 3 anos desempregado. Crente, temente a Deus, formado. Demora. E talvez haja pessoas no nosso meio que estão sentindo assim, pastor, eu estou quase desanimando, pastor. Pastor, faz tempo. A Bíblia diz que José ficou 2 anos inteiros. A grande questão é, Deus se esqueceu de José ou não?
Não. Para Deus, amados, 2 anos é nada. Para Deus, a tua vida está na mão dele. Está aqui, ó. Deus sabia do milagre que aconteceria na vida de José. Deus já vê o milagre na sua vida. Amados, o que nós percebemos na história desse moço é que ele não tirou os olhos do seu Criador. E você não encontra em momento algum ele murmurando na situação em que ele estava. Pelo contrário, ele servia cada vez mais. Por que ele fazia isso? Por ter certeza absoluta que Deus iria cumprir as promessas na vida dele. Eu pergunto, você crê que Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida? Eu creio, mesmo que você não creia. Eu creio que Deus vai cumprir as promessas na tua vida. Eu olho daqui, eu consigo ver 0 desemprego. Eu consigo ver as pessoas aqui sendo promovidas. Eu consigo ver a tua empresa crescendo, crescendo, ampliando, crescendo, crescendo, expandindo, indo inclusive para fora do Brasil. Consigo ver isso. Consigo ver, mas assim, com muita certeza. Mas José está lá, 2 anos inteiros, olhando para Deus. A Bíblia diz que de repente, por uma intervenção divina, Deus dá um sonho para Faraó. Parênteses. Você acha que é Dilma que manda nesse país? Não é, amados. É Deus que manda nesse país. É Deus que manda nesse país. Ah, mas é ela que está no palácio. Mas Deus está no universo, sentado no trono do universo, controlando tudo, irmãos. Deus deu um sonho para o Faraó. Na hora certa, e esse sonho ele foi indo, e pum, chegou lá em José. Ninguém podia resolver aquele problema, a não ser um jovenzinho hebreu, que estava lá na cadeia, esperando por um milagre. Aquele crentezinho, aquele que todo mundo não dá bola, que despreza, o crente, aquele que crê nas promessas, aquele que dizima, aquele que lança o pão sobre as águas, né? O texto que o Eliseu, fazendo um parênteses aqui, né? Esse texto que o Eliseu leu aqui, muito bom esse texto aí, né? E há um aspecto muito interessante esse que você colocou, Eliseu. Eu sabia que água fala de multiplicação. Lançar o pão sobre as águas, aos olhos humanos, é loucura. Levar dízimos e ofertas numa igreja? Você está louco? Você está doido? Onde está com a cabeça? Mas isso é um ato de fé, é um ato espiritual. E você colhe, e Deus te dá a colheita. Lançar o pão sobre as águas. Amados, o texto, ele não diz, mas nem todos aqueles navegadores tinham em abundância semente. Muitos era aquela última semente. Jogo ou faço um pãozinho para mim? Jogo ou faço uma broazinha aqui, um francesinho aqui, né? Um egitozinhozinho aqui, né? Sei lá que cara que é pão egípcio, né? Joga a semente. Lá na frente colhe e tem a sua provisão. Amados, José, ele está lá, crendo nas promessas, e de repente Faraó tem um sonho. Você sabia que Deus, nesse momento que você está aqui, de repente pensando, como é que eu vou pagar essa conta? Será que aquele cara vai assinar o contrato? Será que ele vai aceitar o pedido? Será que eu vou ser promovido? Será que essa semana eu vou ser chamado para uma entrevista de emprego? Deus já está conspirando a seu favor. Sabia disso, irmãos? Deus já está cuidando da sua vida. Ele ajeita aqui, ajeita ali. Você não tem testemunhos de que Deus fez milagres na sua vida? Você não casou? Não é um milagre você ter casado? Ah, não é um milagre. Eu casar? Não é verdade? Amém. E tantos outros milagres. A Bianca aqui não é um milagre, não é um presente de Deus. Deus faz milagres, irmãos. E Ele vai conspirando, Ele vai preparando. Essa hora Ele já está lá inquietando o teu cliente. Olha, amanhã você tem que assinar aquele contrato. Já está inquietando lá o setor de RH. Essa semana eu preciso contratar um crente. Tem que ser crente, não pode ser outro, né? Tem que ser aquele. Deus, ele vai conspirando. A Bíblia diz, amados, se você der uma olhadinha de novo em Gênesis 41, no versículo 12 ao 16, olha o que a Bíblia diz. O faraó teve o sonho e ninguém conseguia interpretar. E agora, um daqueles, o copeiro que estava preso com José, ele começa a dar um testemunho de José. Ele diz: conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu.
eu fui restituído ao meu cargo e ele foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José. E o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, trocou de roupa e apresentou-se a Faraó. Terceiro lugar que eu quero falar com você. Tenha expectativa do milagre para hoje. Amados, muitas pessoas estão passando angústia, mesmo tendo um caminhão de promessas sobre ela. E elas não têm expectativa do milagre. Não tem. Eu me lembro de um garotinho que uma vez estava hospitalizado, uma doença grave. E eu fui lá visitar esse menino. No primeiro dia que ele entrou no hospital. E veio uma outra pessoa visitá-lo, um outro pastor. E o menino estava mal, estava ruim. E o pastor chegou e perguntou para ele assim: oi garoto, como que você está? Eu falei, estou bem, já estou saindo daqui, eu nem sei por que eu estou aqui. Eu fiquei olhando assim, E eu tentei explicar para o pastor, veja, claro, é que ele não sabe direito do quadro dele e tal. Não. Eu estou bem, eu estou saindo daqui. Isso aqui é passageiro. Eu falei, é verdade, você tem razão. E assim aconteceu. Amados, nós precisamos ter expectativa do milagre para hoje. Mas eu estou com uma entrevista marcada para daqui a 38 dias. Tenha expectativa do milagre para hoje. Mas de repente Faraó mandou chamar. Não foi Faraó, foi Deus que chamou ele. De repente, José, vem cá, agora eu vou tirar você daqui e vou colocar você em outra posição. Ele foi lá, se barbeou, trocou de roupa e se apresentou. Amados, isso tem muito significado para nós. Ele está falando do espírito dele. Só se barbeia, só se veste, só se apresenta quem está com o espírito animado e disposto. O crente fica se arrastando, cabisbaixo. Acho que nem vou lá no culto hoje, porque também vou ficar vendo o Faustão aqui, ver se eu me animo com as videocacetadas. A oferta nem vou levar, porque senão não vai ter lá para comer o meu sanduíche depois. Fez a barba, se vestiu e disse, estou pronto. Amados, na nossa vida também é assim. Esteja pronto. Amanhã você vai trabalhar e de repente tem um caminhão de conta para pagar, ou de repente você nem está empregado. Levante no teu horário normal, se é 6 da manhã, se é 7, se é 8, não sei que horas que você levanta. Mas o teu horário normal, levante, faça a barba, toma banho, se vista. A esposa pode ficar olhando, o que deu, o que aconteceu? Vai telefonar para São Paulo, o que vai fazer? Vai fazer exame médico? Eu estou pronto para o meu emprego hoje. Você já viu quando a pessoa está desempregada? Bom, já que não tem nada para fazer mesmo, lá para umas 10, aparece lá na cozinha. Um pijama virado do avesso, a camiseta do vereador, aquele roupão assim, arrastando a cordinha ali, uma caneca de café frio, cabelo desse tamanho. Não é assim, irmãos? E os filhos ficam olhando, mãe, o que tem o pai? Está desempregado, é um fracassado, ele vestiu a roupa do fracasso. Não é assim. Está na hora de crer no que você está orando. Levanta de manhã, toma o seu banho, faz a barba, bota uma pelcha bonita lá e estou pronto para o meu milagre. Mas não é o que esse moço fez? Você acha que isso que está escrito por acaso? Creia no seu milagre. Mas lá no meu emprego estão me pagando mal, está atrasado o salário, eu já nem ponho mais uniforme, eu vou desse jeito que você falou em trabalhar. Não faça mais isso. Avanço, bozano, e estou pronto para trabalhar. Mas aquele é meu cliente, ele nem paga mais, aquele é meu fornecedor. Atenda bem as pessoas. Por quê? Porque você é rei, você é sacerdote e você crê nas promessas de Deus. Amados, não é o teu fornecedor que decide assinar lá o contrato, dar o desconto. Não é o teu cliente que decide comprar um de você. É Deus, irmãos. É Deus. Tem muito crente se arrastando por deixar de crer nas promessas de Deus. Deus está olhando. Filho, hoje é o dia da tua promessa. Hoje é o dia da tua promessa. A Bíblia diz que José, crendo não em Faraó, mas crendo em Deus, se barbeou, se vestiu e se apresentou a Faraó. Versículo 15 diz, disse Faraó a José, eu tive um sonho e não há quem o interprete, mas de ti ouvi dizer que,
ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Agora aqui vou apertar um pouquinho mais você. Posso te apertar um pouco? Com amor? A decisão, o futuro de José mudou por uma razão. Qual foi? A intimidade dele com o seu Criador. Jesus já pagou o preço mais alto de todos para que você seja dele. Você, portanto, é filho. Viva como tal. Amados, tem crente vivendo uma vida miserável. Mal lê a Bíblia, mal ora, mal aparece no culto. E se pedir para fazer alguma coisa na igreja, já tem 1000 desculpas. Ah, mas a graça, eu não posso deitar num berço esplêndido. Não, irmãos. A graça, a obra de Jesus, me leva a estar pronto para servi-lo ainda mais. Amém, irmãos? Amados, o que definiu o futuro aqui é porque as pessoas sabiam, ei, aquele moço lá, ele ouve Deus. As pessoas vão querer se relacionar com você por causa da tua intimidade com o teu Criador. Mas se o teu relacionamento com Deus está assim mais ou menos, você é só mais um no meio da multidão. Amados, o que define história de nações são conselhos de pessoas sábias, não é assim? Aliás, não precisamos de um monte de conselhos sábios na nossa nação, que mudem a história da nossa nação. Até para escolher a namorada ou namorado você precisa de sabedoria, não é assim? É. E a sabedoria muitas vezes vem do teu pai e da tua mãe, presta atenção nisso. A Bíblia diz que Faraó ficou sabendo, olha, aquele moço, ele ouve Deus. Ele está acima da média. Você sabia que o cristão está acima da média? E por isso você vai ser escolhido para esse emprego, para essa vaga e para fechar esse contrato? Sabia disso, irmãos? Porque o Espírito Santo está em você. E as pessoas olham e sentem confiança. E eu vou fechar contrato com esse. Eu quero fazer negócio com essa pessoa. Esse é crente, esse é temente a Deus. A Bíblia diz que Faraó chamou José. A Bíblia diz, no versículo 17, aliás, o 16, respondeu José a Faraó, isso não está em mim, mas é Deus que dará uma resposta de paz a Faraó. Imediatamente, José lhe dá glória para Deus. Faraó, eu sirvo a Deus, é Ele que me dá a resposta. Deus me dá sabedoria, Deus me dá as ideias. E eu profetizo desde já sobre a tua vida. Essa semana, você recebe uma ideia nova da parte dos céus, lá no teu negócio, lá no teu emprego. Uma coisa que ninguém viu, você vai ver. Do tipo Facebook, ninguém viu, um jovenzinho viu. E olha o que está aí. Sabia que Deus tem isso para você também? Essa semana, uma ideia nova. Pum! Algo extraordinário. Profetizo sobre a tua vida. Deus vai te dar. E aquilo lá na tua empresa, no teu trabalho, vai fazer assim. Vai crescer que nem pão de ló, assim. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Amém, amados? A Bíblia diz que a partir do versículo 17, nós não vamos ler, não vamos ler todo o texto. Então ele começa a descrever o seu sonho para José. Ele conta o sonho, e se você der uma olhadinha, ali no versículo 25. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E aí você lembra da história? São as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas. Ou ao contrário, aliás, primeiro as gordas, depois as magras. E José diz para Faraó, Faraó, Deus te mostrou o que vai acontecer. Serão 7 anos de abundância, 7 anos de escassez. Você precisa pôr administrador, você precisa fazer assim, assim, assim. Deus deu tudo para José. Amados, veja que interessante. Como é muito parecido com os nossos dias. Se olharmos a nação brasileira e o mundo, não estamos passando por época de vacas magras? Estamos. Ué, é só olhar o noticiário, não é verdade? É só ver, são épocas de vacas magras. Se você olhar uns anos mais para trás, as vacas estavam mais gordinhas, não estavam? Olhando como nação. Só que isso, amados, você está acima disso. A Bíblia diz, se você der uma olhadinha, no versículo
No versículo 38. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Amados, veja como Deus tem senso de humor, não é verdade? As pessoas acham, não, olha, eu para contratar tem que ter esse curso, tem que ter aquele curso, e é bom mesmo, né? Faz lá uma pós na FGV, né? Cadê o André? Está lá, né? Vai lá, faz a pós lá. Tem a FATEM, faça a tua pós-graduação, faça teu curso, faz. Tudo isso é importante. Só que a decisão final, qual é? Aquele que tem o Espírito de Deus. Arnão, eu não sabia, tem que escrever no meu currículo lá, tenho o Espírito de Deus? Não é interessante? Põe uma linha a mais. Olha, eu sou formado nisso, tenho experiência nisso, eu sou casado, moro num lugar tal e tal, mas isso, mas aquilo, eu já alcancei tal resultado. Tenho o Espírito de Deus. Ah, você está ficando louco? Estou mesmo. Não é assim, amados? Não é onde foi a decisão? Tenho o Espírito de Deus. Lá no teu cartão de visita da tua empresa. A nossa empresa, ela faz guindastes. Vai um guindaste, levanta todo o peso, levanta foguete, levanta tanque de guerra, e é desse tamanhinho, olha, é um troço de louco. Nosso, né? E lá embaixo, e temos o Espírito de Deus. Aqui que está a decisão, amados. Tenho o Espírito de Deus. O que eu quero dizer com isso? Pare de ter vergonha de dizer que você é crente. Assuma de uma vez por todas. Olha, inclusive, coloco no meu currículo: frequento a igreja tal, participo do projeto social tal, canto no coral tal, faço isso, faço aquilo. Sou ovelhinha de Jesus. Amados. Lá no teu cartão, né? Cadê? Eu estava vendo o Adriano. Cadê o Adriano? Estava aqui agora. Ali. Imaginou? Lá no cartão da tua empresa. Fazemos isso, aquilo, pá. Temos o Espírito de Deus. Vladimir, temos o Espírito de Deus. Orlando, temos o Espírito de Deus. Não é verdade? Ponha lá. Arno, ponha lá no seu cartão. Temos o Espírito de Deus. Amados, todo headhunter, toda agência de RH, todo esse povo vai começar a procurar onde que tem pessoas que têm o Espírito de Deus. A Bíblia diz, amados, a Bíblia diz no versículo 38, perguntou o Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior do que ti. Disse mais Faraó a José: vê, eu te posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o anel da sua mão, pôs na mão de José, o fez vestir roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fê-lo subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o pôs sobre toda a terra do Egito. Amados, ontem cadeia, hoje governando sobre toda a terra do Egito, de uma hora para outra. Eu quero dar uma ênfase nesse aspecto. Irmão, tenha expectativa do milagre para hoje. Tenha a expectativa do milagre para hoje. Amém, amados? Em todas as áreas da sua vida. Lá na tua empresa, lá no teu negócio, lá na área que você atua, lá no teu trabalho. Tenha expectativa. É hoje que eu vou chegar em casa e dar a notícia para minha esposa que eu estou empregado. É hoje que eu chego em casa e dou a notícia: fechei o contrato, assinei o contrato, fechei a venda, ampliei, cresci, avancei. É hoje que eu trago a notícia que as coisas se resolveram. Amados, é assim que Deus age. É assim que Deus faz. Tenha a expectativa do milagre para hoje. A Bíblia diz, o texto segue, que de uma hora para outra, José, que estava em aflição, angustiado, agora era o governador de todo o Egito. Mas sabe o que, sonhando um pouco, de uma hora para outra você pode ser presidente do Brasil. E tem vaga, daqui a pouco vai ter vaga lá naquele lugar lá. Vai ter vaga. Eu ouço um ruído que vai ter vaga daqui a pouco. A Bíblia diz, bem no finzinho do capítulo 41, veja como essa história, ela termina, na verdade, uma parte dela termina. Diz assim, versículo 57. E de
todas as terras vinham ao Egito para comprar de José. Essa palavra eu declaro sobre a tua empresa, o teu negócio, a tua profissão. De todo lugar as pessoas vão vir comprar de você. Se a tua área é serviço, eles vão te contratar. Se a tua área é produto, eles vão comprar de você. Se você é empregado, todo mundo vai querer promover você e a concorrência vai disputar você. De todas as terras vieram comprar de José. Amados, está escrito aqui, amados. Isso não é pensamento positivo, já está escrito. E isso aqui não é só historinha. Isso aqui é modelo para você e para mim. Isso aqui é promessa de Deus. E isso aqui você gruda no teu coração e diz: Deus, eu quero isso para a minha vida. E de todo lugar vão chamar você e dizer: escuta, você não quer ser meu sócio? Mas eu não estava pensando em ser sócio de uma empresa que faz espaçonaves. Não, mas olha, se eu tiver você de sócio, eu sei que minha empresa vai dar certo. Mas quanto que eu tenho que investir? Nada. E quantas horas eu tenho que gastar lá? Nenhuma. Mas e o que eu tenho que fazer? Só me dá a tua conta corrente que eu deposito a tua parte lá. Amém, irmãos? Você crê nisso ou não? Amém. Pode aplaudir Jesus. Receba. É verdade? É assim. Amados, eu pergunto para você, você ficou louco agora? Então veja que está na Bíblia. Quanto que José pagou para participar da sociedade desse dono do Egito? 0. Quanto de energia que ele teve que gastar lá? Foi um prazer, amados. Botaram ele lá na carroça do sujeito lá, a mais bonita de todas, né? O Cadillac do faraó lá, puseram ele lá. E ele de uma hora para outra. Onde que eu assino aqui? Me dá o contrato social aqui. Aqui. Está aqui minha conta corrente. E na hora, já ganhou anel de ouro, já ganhou colar, já ganhou carroça. Não é assim, é assim. Por que você acha que vai ser diferente com você e comigo? Por uma razão, porque o diabo tenta nos convencer que é só ralando, é só se desesperando. Eu vou convencer Deus a me abençoar. Não é assim. Simplesmente tenha expectativa do milagre. Deus, eu estou preparado para o teu milagre na minha vida. Irmãos, no seu casamento, a mesma coisa. De repente está passando por uma crise, uns solavancos, umas angústias e tal. Deus, eu creio que hoje é o dia que as coisas se acertam na minha casa. De repente com um filho, uma filha, hoje é o dia que muda a história do meu filho, da minha filha, do meu pai, minha mãe, meus familiares. Hoje é o dia. Creia nisso. Creia nisso. Amém, amados? A Bíblia diz, para nós orarmos, a Bíblia diz: e de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. E eu concluo com esse pensamento. Estamos sim, como nação brasileira, passando por crises diversas. A fome prevalece em muitos lugares, não só no Brasil, mas em outras nações. Por exemplo, temos ouvido falar da Grécia. A situação é mais catastrófica do que a gente imagina. A situação é grave. Só que, para o cristão, Deus tem a provisão. De todo lugar eles vinham comprar de José. Assim é na sua casa, assim é na sua vida. Amém, irmãos? Comece a fazer planos. Comece a fazer planos de abundância, de crescimento, de expansão. Comece, minha irmã, a fazer os rabiscos da tua casa nova. Mas nem paguei a primeira. Comece a desenhar. Quero uma sala maior, quero uma hidromassagem, quero um closet só para mim do tamanho desse palco. Só que só sapatos assim, né? As irmãs já imaginam. Sapato de cima até embaixo, com um robozinho, pega lá, tal, não sei o que. Comece a sonhar. Planos de abundância. E não de escassez. E não de escassez. Eu tenho que vender o único sapato que eu tenho mesmo. Não, irmão. Amém, amados? Você recebe essa palavra? Convido você a ficar em pé, por gentileza.